Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, um momento em que a gente se encontra para falarmos sobre saúde mental. É através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e alma. Nós vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos o nosso bem-estar e a nossa consciência sobre nós mesmos. É um prazer enorme estar com vocês novamente, trazendo mais uma convidada muito especial ao programa. Eu e o Luan nos sentimos lisonjeados em termos aqui com a gente hoje a Carol Gayer. A Carol é uma psicoterapeuta especializada em terapia sistêmica. E o tema que a gente traz hoje para vocês é repetição. Será que você repete comportamentos, padrões? Porque quando a gente fala em padrões de comportamento, é um pouco mais além da forma como eu me porto. Está relacionado à forma como eu sinto, como eu penso e como eu ajo. Isso em relação a mim mesmo, às pessoas à minha volta, minhas relações familiares, relacionamentos, profissão. É um assunto muito complexo e importantíssimo da gente refletir aqui juntos com essa baita especialista expert nesse assunto. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite, né? Me sinto lisonjeada de estar aqui contigo, com o Luan também, né? Está nessa caminhada também de descoberta, né? E de fazer esse movimento para auxiliar cada vez mais na saúde mental, que eu acho que é a busca incessante nesse momento atual, ainda mais depois de uma pandemia onde a gente passou tanta dificuldade, né? Acho que esse tema, quando a gente abordou e pensou nessa possibilidade, nos traz o quanto a gente, de forma inconsciente, vai fazendo movimentos sem nem perceber, né? E isso pode ser positivo, negativo. Quantas coisas nos trazem sem a gente nem perceber que a gente faz esse movimento de fato, né? E isso muitas vezes gera e muda o destino de muita gente sem a gente perceber e se dar conta que se a gente tratar e curar, a gente tem a possibilidade de ir além, né? De passar, de ultrapassar as barreiras e conseguir realmente se desenvolver, crescer e transformar, né? Fazer diferente daquilo que foi nos colocado. E de forma consciente, né, Carol? Porque quando remete esse tema, eu sempre penso como a gente imagina que tem um livre-arbítrio. A gente imagina que as nossas escolhas são conscientes. Mas o quanto a gente está longe disso, né? Como é que eu posso compreender um pouquinho mais sobre o que são esses padrões de comportamento e de onde eles surgem? Claro. É sempre um questionamento muito grande, né? Muitas vezes dentro do consultório as pessoas vão se dando conta ao caminhar da terapia. Porque de fato não fazem nem ideia que isso é possível. Eu vivo a vida assim e assim eu sigo, né? E a gente percebe que é muito mais além do que esse movimento. Então, o mais importante é a gente pensar e analisar, de fato, como é o teu funcionamento, né? Da tua ancestralidade. Como que é o teu processo, né? Será que eu repito aquela velha história que a gente fala, nossa, eu tô ficando igual a minha mãe, ou tô ficando igual ao meu pai, né? A gente fala isso sem se dar conta que a gente realmente é natural que a gente faça esse movimento. Porque é aquilo que a gente conhece como verdade absoluta. A partir disso, a gente tem que entender, será que esse movimento que eu repito, de fato, ele é bom ou ele é ruim para mim? O que ele movimenta na minha vida? O que ele faz? Será que ele me faz subir, crescer? Ou ele me faz ficar presa num emaranhado tão denso que eu não consigo me dar conta disso? Então, a gente fazendo essa análise comportamental, identificar o processo sistêmico, a gente consegue perceber, né? Te pergunta, né? O que eu repito de padrões, né? Vamos dar o exemplo do alcoolismo, né? O meu avô bebia, o meu pai bebia, eu tenho uma dificuldade com bebida, né? Ou dívidas. A minha avó nunca foi bem com dinheiro, a minha mãe também não vai, e eu não consigo, tô sempre remando. Isso são padrões inconscientes que a gente repete por amor, né? Mas como é que eu vou repetir uma coisa ruim por amor, Carol? É o que a gente conhece como amor, né? Tem uma frase dentro do processo sistêmico
que ela fala o amor é cego, né? Porque justamente ele é cego, a gente não se dá conta o quanto a gente repete, o quanto a gente vai tornando, né, a nossa vida muito parecida com a nossa ancestralidade, muito próxima, sem poder, às vezes, achar que a gente tem poder de escolha. Ah, mas sempre foi assim e eu permaneço assim, porque é assim que eu conheço, né? Ah, ninguém na minha família teve dinheiro, eu também não vou ter, isso é da minha família. Não, né? A gente pode ir além disso, a gente pode prosperar, a gente pode acreditar que é possível fazer diferente. Então, é perceber, né? Eu convido muito os pacientes a entenderem, né? O que é que está acontecendo na tua linhagem, né? Será que, de fato, tu tá repetindo, né? Que nem eu falo um termo, mas chega a ser engraçado, mas é verdade. Tá que nem cachorro atrás do rabo, né? Sem se dar conta que tá fazendo. Ou realmente tu consegue ser um bom observador, sair um pouquinho, né? E olhar um pouquinho fora da caixa. Né? O mais preocupante disso, me parece, justamente o fato de ser inconsciente. E talvez a gente só pare para olhar isso quando a gente tem um problema. Sim. Senão a gente não... Tudo parece fluir natural. Porque imagino que a origem disso inicie lá na nossa infância, quando a gente repete o papai e mamãe, justamente para sermos aceitos e amados, né? Sim. Como se eu fosse... Bom, agora que eu estou igualzinha a você, você me ama? Por isso inicia numa forma de amor. E a gente tende a repetir isso se a gente não para olhar, né, Carol, uma vida toda, como se fosse a grande e única verdade, Sim. né? Eu vejo assim, me deparo muito, né? Esses dias atendi uma senhora de 83 anos, né? E foi tão bonito ver, ela disse, nossa, nunca pensei, né? Eu fiz um processo de constelação com ela, ela disse, nunca pensei que viesse daí o meu problema, né? Então, a gente pensar que nunca é tarde também para olhar, né? E dizer, eu posso fazer diferente. Porque realmente a gente vai se colocando em posições, né? Para ser aceito, para ser amado, para ir, né? Se adequando ao meio, Sim. né? Então, é um processo que, né? Para ti ser aceita, tu tem que ser uma criança boazinha. Ok, Isso. né? Dizer boazinha. sempre sim. Ficar quietinha, não pode fazer, né? Não pode incomodar, tem que ficar quietinha, dizer sim. Tu vai ser, com certeza, a adulta que vai engolir tudo na vida. Vai ter um relacionamento bem provável com um homem, né? Extremamente impositor, dominante. né? Dominante, aonde tu automaticamente não vai conseguir se posicionar, né? Por isso que a gente vê, né? Agora, nos últimos tempos ali, né? Veio muito a repercussão do caso da Ana Hickman, né? E teve essa questão dela ter uma pessoa, né, um relacionamento, né, agressivo, enfim. A gente vê que também vem da ancestralidade, né? E tudo isso precisa ser visto, né? Precisa ser olhado. Porque automaticamente a gente vai se colocando nessas posições e aceitando elas como se realmente não houvesse outra possibilidade, né? É verdade. Né? Verdade. E aí eu vivo uma vida assim... E eu passo, eu olho pra minha vida, eu tenho 60, eu tenho 70 e eu não me permiti dizer, chega, né? Basta, agora eu escolho fazer diferente. Inclusive, né, Carol, é tão grande essa repetição que ela pode, inclusive, vir através de repetição de doenças. Sim. Onde, bom, todo mundo na minha família é diabético, logo, e eu absorvo aquela doença sem necessariamente ela seria para mim, mas eu vou internalizando ela de uma tal forma que eu construo ela de forma psíquica. É natural, né? Sabe que comigo aconteceu 2 casos assim, né? As mulheres da minha família todas tiveram câncer. Eu já tive, né? 2 vezes. Eu tive um tumor de mama e um de útero, colo de útero, né? E aí, a minha avó, né, por parte de mãe, enfim, faleceu, né, de câncer de colo de útero. Então, é uma repetição de padrão, mas automaticamente, quando tu tem consciência e diz, chega, né,
eu escolho agora, por amor, né? Eu agradeço a ancestralidade, tudo que ela veio fazer. Através da ancestralidade eu recebi a vida, né? Que é o bem mais precioso que a gente pode ter. Mas agora eu escolho, né, viver o meu destino. Né? Então, isso a gente também dá um basta para os nossos filhos, né? Quando alguém para e diz, essa barreira chega só até aqui, automaticamente eu libero os meus descendentes. E eles podem ir para a vida, né? Porque senão isso vai perpetuar e vai seguir, né? Uma outra coisa que também aconteceu comigo foi psoríase, né? Meu pai sempre teve, né? E por um motivo, isso é uma coisa tão inconsciente, mas a gente vê coisas pequenas que é interessante a gente dar um exemplo, que não é porque a gente, né, trabalha com isso não aconteça, né? Mas é diferente a percepção, eu escolher ou não permanecer com aquilo, né? Então, meu pai sempre teve psoríase, né? E meu pai se separou da minha mãe, enfim, a gente se distanciou, não, né, de cidade, né, um do outro. E, enfim, meu pai casou de novo, teve uma outra família, né? E eu tive uma outra irmã, né? Automaticamente eu não deixei de ser a única menina da família, né? O que o meu corpo, de forma inconsciente, dizia, né? Se eu tiver psoríase, eu vou ser muito parecida com ele, né? Eu vou ter o mesmo problema dele. Então, o que era? É o corpo te gerar alguma coisa para te ser parecida com, para te ser aceita ali. Pertencer, né? A lei do pertencimento. Então, eu me coloco nessa posição para ser vista. Quando eu me dei conta disso, eu disse, opa, só um pouquinho. Eu não preciso ter a doença dele para ser vista por ele, né? Eu posso ser vista por ele através do amor, da alegria, da felicidade, da prosperidade. Eu posso prosperar e ser vista, né, por ele com outros olhos. Então, não preciso carregar o padrão da doença, né? A partir do momento que eu tive essa consciência e disse, agora eu me libero disso, né? Eu nunca mais tive, né? E eu tinha nas mãos, era uma coisa assim que as minhas mãos eram cheias, eu nunca mais tive, né? Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso e entender, né? Aqui que eu acho que é uma coisa muito clara, assim, é interessante a gente comentar, que as pessoas acham que só podem fazer isso se elas têm dinheiro, né? Ah, não, mas eu não tenho como é que eu vou tratar isso? Eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, eu não tenho dinheiro para fazer um acompanhamento. A gente não está falando sobre dinheiro, né? A gente está falando sobre consciência. Exato. Né? Então, é um processo da gente ir movimentando isso também. E quando esses padrão, assim, Carol, que passa de mãe para filho e depois, eles são passados através do quê? Por exemplo, a criança, ela nasce com isso ou isso vai passando conforme a mãe vai educando a criança com as mesmas crenças e tudo mais? Normalmente, Luan, isso, claro, tem algumas coisas que são genéticas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma doença, enfim, ela é genética, ok. Mas muito é da criação, né? É uma pessoa que a mãe tem medo. A criança, normalmente, vai ser, meu filho não pula aqui, meu filho aqui não sei o quê, né? Como é que vai ser uma criança liberta? Ela vai ser uma criança no medo. Ou, né? Não, né? Não, jamais, meu filho, é muito difícil ganhar dinheiro, porque tu vê, né? Olha só como era lá com a tua avó, olha como é que é a gente. Isso é um padrão que tu foi criado, que tu acredita que tu não pode ter prosperidade e que tu não pode ser bem-sucedido porque teu avô não era, tua família veio de uma origem muito, né, humilde, tu não pode ter. Então, vem muito mais da criação, né, e dessa carga ancestral do que, de fato, né, de ter nascido assim, né? Claro que a gente traz a energia de todos os nossos antepassados, mas muito vem daquilo que tu ouviu, aquilo que tu sentiu, aquilo que tu vivenciou, e assim tu vai te formando. E que nem a gente comentou, vocês estavam comentando antes, né, um padrão de comportamento, de pensamento, ele começa pensamento, emoção e comportamento. Só que tem alguma coisa que influencia isso, né? Que seria o quê? Uma crença ou uma percepção que é construída, um conjunto de crenças e tudo mais. Existe algo dentro do ser humano, né? O ser humano, se for parar pra pensar, corpo, mente, alma e consciência. Nada, mente, consciência e alma tu não palpa, só o corpo é a coisa física. Qual que é o ponto mais transcendente do ser humano? Claro, tem o corpo, a mente
Só que a mente, se a gente começa a parar para observar, a gente não é o pensamento. Logo, a gente é aquele que pensa. Só que se a gente tá, quando a gente tá nesses padrão ali, eu falo isso porque eu me percebo muito e eu trato isso não com a terapia sistêmica, mas de uma outra forma. Que eu consigo notar isso quando eu me separo da mente. E é isso que eu queria trazer a questão. O que é mais transcendente que a mente? Seria a consciência? Ou... Eu acho, Lu, assim, que a consciência tem uma coisa, um método, né, indiano, que eles têm muita sabedoria, né, que diz que a mente, né, tu não é o teu corpo. Então, eles têm um costume lá de, por exemplo, tu tá com o teu corpo muito machucado, um braço muito machucado. Eles olham pro braço e dizem, coitado desse braço, como ele tá sofrendo. Eles não dizem, o meu corpo está sofrendo, eu estou sofrendo. Eles dizem, olha só como o meu braço está sofrendo, né? Porque é uma percepção que vai além. Porque o que acontece? Se tu interiorizar e dizer, meu Deus, como tá doendo, olha só como eu tô ruim, como eu tô doente. Não é só o braço que vai ficar doente, é o todo. Então, quando a gente tem a consciência de libertar, né, ir para o processo consciente, ampliação da consciência, expansão da consciência e deixar a mente, que ela é, né, muito esperta e inteligente, a gente vai acima, um ponto acima, né? Então, eu digo que a gente sempre tem que ir uma volta na frente da mente, porque a mente vai te ter processos sabotadores. Ela quer te manipular ela vai te manipular e ela é ligeira, né? Então, mas aqui sempre vai ter alguma coisa que te impede. Então, a gente perceber, né, Lu, o que eu posso ter de consciência? Que nem tu disse, eu identifico os meus padrões. Né? É aquela coisa. Opa, menti, eu tô ligada. Né? É que tava até estudando umas coisas mais de espiritualidade, mas que casa muito, né? Que se a gente for para pensar, a gente, enfim, a gente é consciência. O que a gente fala como mente hoje em dia seria o ego. Total. Só que o ego, ele é um impulso primitivo. Então, tu vai ter, por exemplo, assim... Eu preciso fazer um trabalho, eu preciso publicar, eu preciso ter coragem para publicar um trabalho. Meu ego vai falar assim, tu não é capaz, não faz isso, vai dar merda, não faz isso. Isso é um impulso primitivo de ti. Só que quando tu afasta isso e tu dá um limite para esse impulso primitivo, eu acho que isso é consciência, porque hoje em dia a gente fala bastante de consciência, até escuto bastante isso na faculdade, só que a consciência, não sei se vocês concordam, mas ela não está muito relacionada com aquilo que... Tu analisar aquilo que tu tá fazendo. Mas, em sim, com aquilo que tu é. Porque conforme tu se percebe que tu não é tua mente, que tu não é o teu ego, tá, mas o que eu sou? E tu vai subindo esses níveis de consciência, que é um processo desconfortável demais. Extremamente. Porque se eu não sou o meu pensamento, eu não sou o que eu tenho, eu não sou meu corpo, o que eu sou? Aonde eu estou? Aonde eu estou. Então, conforme cada vez que tu abafa mais essa mente, tu vai percebendo que tu é... E conforme tu abafa essa mente, tu vai percebendo que existe uma forma mais leve de viver a vida. Que daí sim tu vai conseguindo controlar esse impulso primitivo. Só que minha pergunta, Carol, como é que a gente faz esse processo de se afastar da mente? Porque que nem tu comentou, a mente é um turbilhão de emoção. Ainda mais hoje em dia, se a gente for parar pra pensar o tanto de influência que tem. E é muito difícil tu se separar disso. Eu acho que um dos processos que a gente usa muito, né, é a meditação. Né? E a gente ter consciência disso. Mas eu não consigo meditar. Eu não tô falando de ficar lá sentada, que nem um Buda meditando, porque isso, né? Que nem eu digo, no momento onde a gente se vive agora, a gente tem muita, né, interferência, a gente tem muita informação. Mas a gente entrar num estado meditativo, né? Isso pode ser fazendo uma caminhada, tem gente que se conecta cozinhando, tem gente que se conecta de várias formas, tocando uma música, escutando uma boa música. É a gente olhar e dizer de fato, né? Isso faz sentido para minha vida, né? Isso realmente é importante para mim. Isso condiz com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero, ou tem alguma coisa aqui que não tá me conectando comigo, né? Então, é a gente sair, sim, porque o ego, ele vai ou querer inflar ou querer nos destruir, né? Então, eu não sou capaz
de produzir ali, enfim, publicar um trabalho. E tu vai ficar nessa, porque tu não acredita, ou porque tu aprendeu que era assim, né? Então, a gente entender e fazer esses movimentos, né? O que de fato faz tu te conectar contigo? Uma caminhada, uma aula de yoga, o sentar, escutar uma música, colocar uma meditação guiada dessas várias que tem no YouTube, sentar e pensar de fato, escrever, né? O que é interessante para ti, qual é a tua visão de vida, a tua missão, o que tu quer, né? Aonde que tu quer chegar? Eu falo muito para os meus pacientes, né? Onde tu quer estar daqui a 5 anos, né? O que tu precisa para chegar lá onde tu quer estar daqui a 5 anos? Quais os movimentos que tu tem que fazer? A partir disso, a gente dá a volta no ego, né? Porque o Luan quer chegar daqui a 5 anos, formado, ter seu consultório, enfim. Então, o que o Luan tem que fazer para isso? O Luan vai ter que publicar o trabalho, o Luan vai ter que estudar, o Luan vai ter que fazer isso, aquilo, outro. Se o Luan começar a dispersar esse movimento, ele não vai chegar lá. Não, e tem uma coisa também, que é não é um sentimento, mas é uma coisa que vem grudada no ego, que se tu tá com o pensamento fixado no ego, tu vai sentir, que é medo. Medo? O medo, ele só vai existir no teu ego. Só que daí como é que a gente pensa assim, que parece que pra transcender o medo parece uma coisa difícil, porque tu tem que vir dar uma palestra no meio de 100 mil pessoas. Como é que tu fala assim, não sente medo lá, tá tudo certo. É impossível. Tu vai querer mandar pra sua merda se ela vai te falar isso. Só que o que acontece? Que eu percebo muito. Se eu vou dar uma palestra pensando assim, as pessoas vão me achar muito importante, as pessoas vão me achar incrível, o que eu vou falar vai ser sensacional. Tu vai com esse pensamento querendo reconhecimento das pessoas, tipo, querendo comprovar uma imagem que tu construiu de ti na tua cabeça. Sinto muito, mas a gente vai se cagar, né, naquela hora de dar palestra. Desculpa a palavra, né? Eu gosto de falar isso, mas pra dar uma enfatizada. Tu vai sentir medo. Só que quando eu digo assim, que quando tu abafa o teu ego, tu entra em contato com uma parte dentro da gente que a psicologia em si, quando eu estou na universidade, nunca comentou sobre. É difícil a gente ver gente falando disso fora da espiritualidade, que é a alma. Que é de fato quem tu é. E a tua alma, ela vem de uma fonte de amor. Então, consequentemente, tua alma é amor. E ela sabe que ela não precisa ser mais importante que ninguém. Se tu vai dar a palestra com esse sentimento, eu vou dar o meu melhor pra ser quem eu sou. E se ajudar alguém com isso, importante. Parece estranho falar, mas teu medo some na hora. É verdade. Porque eu acho que a gente se conecta com aquilo que é o propósito, né? E eu acredito muito nisso, no propósito, né? Quando eu digo sempre, o meu trabalho, claro, né? Enfim, é o meu sustento, né? Onde eu trabalho com isso. Mas eu digo que eu não faço esse trabalho pelo dinheiro que eu ganho, né? Eu faço esse trabalho porque eu amo o que eu faço. Porque eu digo sempre, eu sempre me conecto assim e peço muito que eu sirva de instrumento para o que tiver que acontecer onde eu estiver, né? Então, quando eu chego aqui, antes de chegar aqui, enquanto eu estava ali na sala de espera, eu sempre me conecto e peço, né? Que as minhas palavras sirvam de instrumento para tocar a vida de alguém, para fazer a diferença na vida de alguém, para impactar. E eu acho que é isso, é a gente se entregar para algo maior, né? Entender que tem algo maior que rege essa estrutura e a gente entender que se a gente deixa o ego um pouquinho de lado, né? Não que a gente não tem que acreditar que a gente é capaz, que a gente é possível, que a gente é incrível, que a gente pode fazer e acontecer. Eu acho que sim, mas de uma maneira simples, né? Dentro de uma humildade normal, né? E não... Eu acho que a gente caminha dentro de um processo muito mais bonito se a gente consegue colocar essas duas formas. Leve. Com essa leveza, né? Mas, para mim chegar nisso que vocês estão falando, eu vou precisar romper esses padrões, os quais nós somos ensinados, que são baseados no ego. E eu vejo uma grande barreira a ser enfrentada ali, que é a barreira da acomodação. E a acomodação na própria dor. Sim. Zona de conforto, né? Mas é engraçado porque é zona de conforto da dor.
Zona de conforto desconfortável, né? Porque algumas vezes a gente até escuta no consultório, né, Carol? Olha, a gente tem que mexer nisso, vamos ter que puxar esse fio para pegar um pouco mais a essência dele ali, a origem, a causa, né? Bah, mas vai dar uma trabalheira isso, vai dar muito trabalho. Bah, eu vou ter que mexer em tantas coisas, tu vai me mandar meditar, vai me mandar fazer exercício, vai me mandar fazer yoga. Eu vou ter que mudar toda a minha estrutura de vida. Deixa quieto. Deixa assim. Nossa, eu me separar dessa relação, ela é horrível, mas... Deixa eu ficar aqui, Deixa, né? Eu acho que é o pior, Carol. É difícil, né? Eu acho uma graça, né? Eu vejo com algumas pacientes minhas que quando a gente começa a dar uma furungada lá na ferida... Ai, Carol, semana que vem não vou poder ir. É isso aí. Para a terapia. Daí eu já falo, eu mexo, né? Será que realmente tu não vai poder vir? Ou tu tá arranjando uma desculpa pra ti mesma pra não enfrentar essa tua dor, sempre, né? É sempre assim. Porque a gente o ser humano tem essa tendência de querer ficar no fugir. conforto, né? Daquilo que às vezes nem é confortável. Tô numa relação horrível. Né? Ai, mas eu não me separo porque tu vê os meus filhos. Ou, pois é, né? Eu não sei ficar sozinha. Mas, meu Deus, sai disso, se liberta, né? Tenta, arrisca, né? Olha, então eu acho que sim, é importante a gente fazer um movimento e eu convido muito, assim, a listar, né? Lista, pega o papel, a caneta, senta contigo, seja honesta, né? Contigo mesma e diz, olha, o que tá ruim? O que eu tenho que mudar? Né? Eu tô gorda. Tá, mas... Tá, então escreve ali. Eu preciso emagrecer 20 quilos. 10 quilos. 5, 3, né? Eu preciso estudar. Eu não aguento mais esse movimento da minha escassez. O que eu preciso fazer, né? Então, acho que a primeira questão é exatamente ter a consciência, né? Isso é um movimento que é tu contigo mesmo. Bota ali e diz, né? Eu tenho um programa dentro do consultório que eu faço, que são 4 sessões, que se chama Destrave, né? E esse destrave é a gente olhar para as dores, né? E fazer alguns movimentos. E no final da última sessão, a gente fecha tudo e vai. E o que eu falo? A primeira sessão. Eu quero saber as tuas queixas. Quais são as tuas maiores queixas hoje, né? Então, é tu fazer isso contigo. Pega o papel e a caneta e seja honesto. Eu preciso fazer isso, meu casamento não tá bom, meu trabalho não tá bom, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de emagrecer tanto, eu gostaria de ter filhos, eu gostaria de casar. Quais são as tuas realidades, né? E o que tu precisa de fato transcender? Eu repito isso da minha mãe, eu repito isso do meu pai, né? E eu pega um papel e anota tudo que tu precisa modificar e um lado tu escreve pai, um lado tu escreve mãe. E tu anota tudo que tu é parecida negativamente com o teu pai, tudo que tu é parecida negativamente com a tua mãe. E ali tu já vê muita coisa. Ali tu já começa a ver que tem coisas que tu repete que essa conta não tá fechando. Ou tá fechando negativamente. Então, tem alguma coisa que tu tem que sair desse processo. Tem que mudar. E a melhor forma é fazendo perguntas. Sim, as perguntas são poderosas. Investigando, né? Porque tu vai pegar aquele comportamento, eu quero emagrecer, ok, é o superficial. Agora começa a puxar esse fiozinho ali. Isso! Mas por que eu quero emagrecer? Por que eu subi de peso? O que me leva a comer? E aí tu vai indo, e mais perguntas As perguntas incansáveis. São poderosas, né? O que eu preciso modificar? O porquê que eu cheguei até aqui dessa forma? O que eu preciso fazer? Né? O porquê que realmente eu quero emagrecer, o porquê que eu quero transformar, né? Fazendo esses movimentos, eu acho que são tão importantes, tão necessários hoje, que a gente vive num mundo onde a gente tem informação demasiadamente, né? Mas a gente não se questiona. Né? Tem uma metáfora que eu já usei aqui no programa, mas eu acho que cabe muito. Vai fazer um bolo. E aí, tu coloca a farinha, o açúcar, os ovos, coloca frutas estragadas, não coloca fermento e deixa o bolo menos tempo que o necessário. Como vai ficar esse bolo? Perfeito. Perfeito para aquele processo e para aqueles ingredientes.
Pra ele realidade. não poderia ter sido diferente. Então, essa expansão de visualização que a gente tenta propor é para que a gente olhe tanto para esses ingredientes quanto para esse processo, para que eu possa modificar o bolo no final. Porque senão o bolo está perfeito dentro daquele contexto. Para a receita da vida que se foi proposta. Claro, né? E isso para tudo. Para tudo, né? Eu acho que sim. Não tem como a gente fazer um bolo diferente se tu só tem essa receita. Né? E esses ingredientes. Então, olhar para a vida e dizer o que eu posso fazer de diferente. O que eu posso criar de novas realidades, né? O que eu posso fazer dentro dessa possibilidade, né? Com a possibilidade que eu tenho, né? Então, é um processo de a gente construir muitas coisas de diferente. E olhar, se questionar o tempo todo, né? Entender que a gente precisa sair da bolha, né? Entender que as coisas são além desse processo. Não é porque tu tem essa realidade de vida, ou que teus pais tiveram, que tu tem que ter, né? Bem diferente disso. Tu pode ir muito mais além, né? Ah, mas eu não acredito que pode ser diferente, porque tu vê... Tu acredita. Eu tenho a professora Cornélia, que ela usa uma metáfora que eu adoro, que é uma metáfora do... Ela vai fazer um peru no forno. Então, ela vai jantar na casa de uma amiga e a amiga está cozinhando o peru com a porta aberta. Um pouquinho do forno aberto. E ela questiona, mas Maria, tu tá louca? Como assim? A porta do forno aberta? Não, mas a minha mãe aprendeu com a minha avó que é a forma ideal para que ele fique perfeito. E ele fica muito saboroso, tu vai ver. E ela repete esse mesmo comportamento da avó e da mãe. O que não foi dito para Maria é que na época da avó os fornos eram muito pequenos e não cabia o pernil dentro do forno. Por isso a porta ficava entreaberta e a mãe também repetiu esse comportamento. Porque a partir do momento que ela tem esta informação, qual é a chance dela deixar o forno aberto? Então, quando a gente fala nesse processo todo sistêmico de visualização mais expandida, que é o que a gente quer trazer, né, Carol? É para que a gente saia da caixa, daquele contexto, daquela rotina muitas vezes negativa e que está se mantendo e que eu não paro para olhar. O que a gente não percebe é que o desconforto de eu permanecer nela é muito maior do que o desconforto de eu mergulhar nesse problema e perceber a origem, que talvez seja agora eu posso fechar a porta do forno. E não se sentir intimidado pelo movimento, porque a única coisa que é certa nessa vida é a impermanência. Que a gente possa se permitir o movimento da vida, o novo, o diferente, o olhar para algo que a gente não olha, mesmo que traga um pouco de medo, porque traz sim. Traz muito. Traz sim, é um desconforto muito grande. Mas o quanto isso vai trazer de resultado para a tua vida, e cabe talvez, né, Carol, a gente passar uma mensagem de que quando a gente olha não para a situação, mas para o contexto, nós vamos ter percepções mais ampliadas. Essas percepções devem acontecer sem julgamento. Total. Mas que ela seja abraçada acolhida. e acolhida, compreendida dentro do contexto que ela está. Não é por nada que eu estou agindo assim. Aí você vê que tem toda uma história por trás, um contexto que gerou isso. Então, pegar isso tudo de forma mais amável e aí a solução que eu vou encontrar, ela também vai ser leve. Porque às vezes as pessoas saem de uma dor, entram num processo de punição, autopunição e só arruma outro problema. Não dá, né? Tem uma frase dentro do processo sistêmico que a gente fala muito, né? Eu me libero dos julgamentos e expectativas, né? E libero o outro também. É justamente isso. Eu me libero, né? De ter expectativas, né? De que
das expectativas dos outros sobre mim, né? E dos julgamentos também, e também libero os outros, né? Eu libero minha mãe, né, dos julgamentos e das expectativas que eu tenho sobre ela, né? E também libertar e entender que eu escolho fazer o meu caminho, eu deixo você com o que é seu e eu fico somente com o que é meu, né? O que é da minha mãe é dela, né? E dentro do processo sistêmico, a gente tem muito a questão da hierarquia, né? Quem chegou antes é maior do que quem chegou, né, agora. Então, é entender, a minha mãe é maior que eu, né? Então, eu não posso querer fazer o papel de mãe da minha mãe. Ela dá conta da história e da vida dela. Então, isso a gente vai, às vezes, a gente vê muito, né? Os filhos cuidando dos pais e fazendo esse movimento de querendo intervir. Tu não vai conseguir fazer a tua própria vida se tu quiser dar conta da vida dos teus pais. Viver a vida do outro, não quer dizer. Né? E dos pais, pior ainda, né? Porque daí, automaticamente, que tu te coloca nessa posição, tu bota os teus pais como se eles fossem pequenos e precisassem, né? Sim. E eles são grandes, eles não são pequenos. Então, a gente olhar e dizer, eu admiro, eu honro a história, com tudo que aconteceu, né? Mas eu escolho uma nova forma, né? Isso é com tudo, né? Isso pode ser uma história de abuso que aconteceu. Tu vai ter que abraçar e acolher essa dor, né? E às vezes acontece abuso em muitas gerações, né? Então, a gente perceber que isso é uma repetição, né? Mas a pessoa nem se dá conta. Ah, mas a minha avó foi abusada, minha mãe também, eu também. Opa, tem alguma coisa aí que essa conta tá só repetindo, né? Então, observar esses, é que nem abortos também, né? A gente fala muito disso, né? Que as pessoas têm, antigamente era muito comum, né? E ninguém se falava mais nisso. Então, a gente olhar que a gente vai repetindo, né? E vai entrando nesse processo de transcender isso e olhar para isso, né? E dizer, sim, eu vivi isso, eu passei por isso, a minha mãe também, talvez ela fez o melhor que ela podia com a consciência que ela tinha, né? E agora eu escolho tomar minha própria vida e fazer diferente, né? Carol, na constelação a gente ouve também que uma dor que não ficou bem resolvida ou criar uma situação de uma falência, por exemplo, do pai, que bem provável teve falências anteriores na família. E essa dor ainda fica muito presente nesse pai e ela fica energeticamente presente ainda nessa família. E possivelmente algum filho vai e capta essa mensagem de dor para ele e para dar continuidade, né? Então, o quanto é importante a gente falar sobre e dar um outro destino a essas dores, né, Carol? Sim. Até a questão do abuso, por exemplo, é uma coisa que nunca é falada. Nunca. E aí ela fica oculta, mas ela fica um oculto presente. Fica um fantasma ali que vai de geração para geração e não toma um destino àquela dor, ela não finaliza, ela não é ressignificada. E é muito importante, né? Tanto os abusos quanto os abortos, né? A gente falar sobre eles, né? Porque eles existiram, né? Ah, mas não, isso traz muita dor. Mas a partir do momento que eu falo, né, para minha filha que eu passei um abuso, é uma consciência que se tira aquilo daquela sensação obscura, né? E traz aquilo para a consciência, né? Então, a gente diz, opa, isso aconteceu, minha filha, né? Isso aconteceu no nosso sistema familiar, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo. Eu já tô te falando para que tu possa, se isso ainda não aconteceu contigo, ter a consciência de dizer, aqui nós estamos dando consciência para essa energia, para esse movimento, e nós escolhemos que tudo isso termina aqui e agora, né? Então, eu acho muito importante. Os abortos também, no processo de constelação familiar, eles têm que ser incluídos, né? Então, aqui também deixa um convite para quem sofreu algum aborto, né? Perceber que os abortos, eles têm que ser incluídos e não excluídos. Porque nós estamos aqui e eu acho que tu só tem direito de julgar o outro quando tu calçar os sapatos dele.
cada um faz o melhor que pode no contexto que está. Então não cabe aqui a gente julgar a nós mesmos também, Sim. porque quem não fez escolhas erradas, né, que aponte, né? E nós estamos num processo de crescimento e aprendizado, e o fundamental é que a gente possa contribuir e colaborar um com o outro, Sim. porque todos nós estamos passando o mesmo processo. Então, se a gente pudesse ajudar e ter mais compaixão pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas erradas ou inconscientes, a gente resolve problemas, não só meus, mas das minhas gerações Sim. futuras. Porque o ocultar, quanto mais você tenta esconder algo, mais aquilo aparece. Sim. Quanto mais tu tenta negar algo, mais aquilo vai surgir e ressurgir na tua vida até o momento em que tu olha, então tá, me dá aqui isso aqui, que agora Eu vou olhar chega. Porque vai chega. repetindo, né? Que nem Não eu digo. sai da tua frente. Se não é no amor, sai. é na dor. Normalmente é na dor, né? E aquilo que eu falo, quando tu aponta um dedinho pro outro, não te Sim. esquece que tem 3 apontando pra ti, Isso aí. né? Então, normalmente é na dor, né? Mas a gente olhar sem julgamento, por que minha mãe fez isso, né? Quando tu sai do julgamento, é tão libertador que tu diz, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Eu não, quem sou eu pra julgar, gente, né? O que eu vou fazer? E às vezes a gente até culpa a gente mesmo por uma coisa que nem é só nossa. Por exemplo, tava um mestre meu que ele falou assim que a chave para a consciência é responsabilidade. Então é tu sentir aquele desconforto horrível que a gente tenta abafar nos vícios e colocar amor nisso. Porque ele falou assim, as inconsciências sistêmicas, né, que é essa coisa que passa, ela só cura com amor. Por pior que seja a coisa que a pessoa fez. Tu só cura isso com amor. E realmente funciona. Funciona. Só que tem que pegar no colo e aguentar. Que seja um mês tu passando sofrimento. Só que hoje em dia, que nem a gente comentou, por que ninguém segue esse processo de mudança? Porque diz que o primeiro passo pra mudança é perceber que tu não quer mudar. Porque é que nem tu vai... Tem aquele negócio que eu te mostrei da lagarta outro dia. Tu acha que se a lagarta soubesse que pra ela virar uma borboleta ela precisava morrer, ela ia se enfiar no casulo? Ela não ia. Não. Ela não ia. Por mais que ser lagarta pra ela tava sendo pesado, tá começando a doer as costas, tudo, ela não ia abrir mão de ser uma lagarta pra se tornar uma borboleta. Só que ela é inconsciente, a lagarta. A gente tem um passo diferente dos animais, que a gente tem uma certa consciência e um livre-arbítrio. A gente tem que entender que pra gente nascer uma nova pessoa, teu antigo eu tem que morrer. E ele não pode só morrer, tu tem que pisar nele todos os dias pra ele não voltar pra cima. E dizer, fica aí. Pois é, porque, que nem a gente comentou, a mente ela é condicionada pra repetir padrão, pra não gastar energia pra construir novos. Sim. Então, prender a tua mente é repetir padrão. Tu vai pegar o passado pra definir o futuro e vai pegar a experiência. E vai repetindo. Você mesmo loop, como se tivesse viciado nisso. Pra tu fazer um processo de mudança, é um estado presente o dia inteiro. Sempre. E de alerta. E uma escolha. E uma escolha. Só que uma coisa, pessoal, que eu trago também, que é uma coisa de consciência. Que é uma coisa importantíssima que não pode deixar de se falar. Uma coisa que a gente não sabe. Quando é que a vida vai acabar e o que vai acontecer daqui 5 minutos. É verdade. A gente não sabe. A gente só tem o agora. E o agora, ele é como eu disse, ele é um ponto fora do tempo. Tu não percebe o agora. Ele só acontece. Então, de certa forma, tu só é o agora. Então, se tu ficar preso na tua mente, tu não vai estar no agora. Então, a tua luta de mudança, a gente pensa que a luta é com os outros. Ou que tu tem que se jogar em livro para estudar e fazer uma mudança enorme na vida. Não, a mudança o teu inimigo é tu. É a tua mente. Então, e essa responsabilidade, quando tu chama ela pra si, por mais que seja difícil, vai passar um ano, tu vai começar esse processo, vai te dar uma paz. Nossa. Que tu vai virar uma borboleta depois de ser uma lagarta. Bem linda e voadora. Só que se tu soubesse que teu eu antigo tinha que morrer, tu não ia fazer o processo. Eu digo por mim mesmo, de mudança assim, que acontece quando tu vê uma semana, quando tu muda, só que se tu estiver pensando lá na frente, será que vai dar merda eu mudar isso aqui, será que vai dar ruim? Tu não vai fazer. Não. Então, de certa forma, se a gente não sabe o amanhã, não sabe que tu vai estar vivo, só faz.
Pega no colo essa dor ali e vive ela. Tenha coragem de fazer alguma coisa na vida. Porque senão, que nem a gente comentou, se tu não fizer nada, daqui 5 anos tu vai estar igual. Ou igual não, vai estar pior. Porque teu sentimento vai estar pior, tu vai precisar mais vício para abafar o sentimento. E vício é o looping que só abaixa cada vez. Então, tem que fazer alguma coisa. Porque hoje em dia, não adianta. Hoje em dia tem solução para tudo. Todo mundo tem uma solução e todas as soluções ajudam. E quando tu decide iniciar o processo de mudança, não falta coisa hoje em dia na internet para tu se apegar em alguém para te ajudar. Isso não é mais desculpa. A única coisa é a gente querer fazer isso. Que é o livre-arbítrio. Faça a tua parte, como diz, que eu te ajudarei. E não tenha dúvida que vai vir ajudar. Só que tem que tomar a decisão primeira, né? E quando tu quer, o como te encontra. E não tem como não dar certo. Porque que nem eu gosto de fazer assim, ó. A vida, ela não para. Por mais, ela acontece, né? A gente tem a ilusão do tempo, mas ela finge que a vida tá subindo aqui. Se tu sobe junto com a vida, a vida vai sofrer, tu vai sofrer, mas vocês vão evoluir juntos. A evolução. E a evolução significa o quê? Maior felicidade. E é o que a gente quer no fim. Se a vida começar a passar e chegar num ponto que tu não gosta, ou que seja sofrido pra ti, e tu escapar pra algum outro caminho, a vida continua e tu ficou. A distância que tu tiver da vida, sinto muito, mas é a distância que vai estar de vazio dentro do teu peito. Sim. Inevitavelmente. Então, vai de cara. Hoje em dia, tudo parece que a sociedade inteira te influencia a pensar que tudo é sofrimento. Hoje em dia, pra tu fazer alguma coisa, sempre parece que tá funcionando o movimento. Vitimização e, eu não vou fazer dieta. Poxa, cara, tu tá vivo. Físico, O maior milagre da vida é a gente tá vivo. Tu não consegue olhar pra dentro de ti e fazer uma mudança, mas tu não vai conseguir nada a melhor pra tua vida. Por isso que o sucesso ele é proporcional pra nossa coragem de olhar pra dentro da gente. Só que acaba sendo triste porque às vezes a gente percebe que a pessoa precisa passar por umas dores que nem vocês passaram. Sim, eu digo por mim, eu Pra só dar acordei depois que tive valor. um tumor na cabeça. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Só que se eu ficasse parado lá atrás no tumor, eu não devia ter tido um tumor, olha dor de cabeça, eu sou um coitado. Porque eu tenho dor de cabeça até hoje, mas eu vou fazer o que com isso? Eu vou aceitar isso, me vitimizar a vida inteira pra mim jogar minha vida fora? Sim. Ou vou pegar isso na mão e seguir pra frente? Mudar, né? Eu acho Sofrimento que todo mundo tem. É bem importante. Sabe que o ano passado, fez um ano agora, eu tive um problema cardíaco, né? E foi um susto, assim. Foi na noite do meu aniversário, inclusive. Então, se era um renascimento, que eu tenha renascido, né? Eu fui pro hospital, né? Às pressas, e a princípio era um infarto, né? Depois foi um diagnóstico de miocardite, né? Tive que fazer cateterismo e tal, todo esse processo, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Uma de 14 e um de 3. E é onde a gente vê o processo linear da vida, né? Que nem o Lu falou, que nem tu comentou. A gente dá valor de uma forma, né? Diferente. Claro Sim. que eu já tenho uma conexão com a vida muito boa, assim. Eu digo que eu amo viver, né? Porque eu acho que é um presente da vida, assim. Tu acordar, tu caminhar, né? Tu poder enxergar, né? Eu acho que são coisas tão simples. Poder tomar um banho, deitar numa cama quente. Meu Deus, né? Eu digo assim que eu tenho muito. A vida é muito boa, né? Mas a gente ressignifica o olhar da vida quando acontecem essas coisas, né, Luana? Quando a gente olha e se bate frente a frente com a morte, né? Quando tu olha de cara com a morte, tu diz, opa, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo comigo? Né? Então, é um processo da gente olhar e entender que sim, né? E tu falando sobre isso, né? Voltamos para repetição de padrão. Meu pai também teve um infarto, né? Então, olha quanto a vida, às vezes, talvez vai saber o que tem da tua ancestralidade também relacionado a tudo isso, né? Dessa questão do teu tumor, né? Então, a gente olhar para esse processo, esse quadrante e olhar para a qualidade de vida, né? Dizer, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou repetindo o padrão negativo dos meus ancestrais? Ou eu posso criar outras realidades, né? Não é porque um tem a doença que eu tenho que ter e eu vou ficar ali naquele sofrimento porque o meu avô tinha, tu vê, o meu pai tem. Eu também infartei porque meu pai também infartou e a vida é assim. Não, é a gente dizer, opa, só um pouquinho, eu me liberto disso. E obrigado por eu infartar.
E obrigada. E né? é o que eu digo assim, uma coisa clara, o sofrimento ele vem como um aviso. Inevitável, E a né? dor também é um aviso. É um aviso. Um aviso pra quê? Tu tá no caminho errado, vamos mudar. Se a mãe não pegou, se a avó não pegou o sofrimento como um presente e não ressignificou, a mãe vai pegar, se a mãe não ressignificar, vai pegar o filho. É isso aí. Alguém tem que parar o processo. Alguém tem que ser a ovelha negra da família, Só que que nem eu digo. o que acontece? Olha a bênção que foi todo mundo ter passado por cima pra chegar em ti e tu ter escolha. Porque é um presente. Quando tu olha o sofrimento como um presente, porque ele a tua vida muda e tudo muda. Todas as situações ruins da tua vida mudam. Só que tu tem que olhar com esse olhar menos vitimista e menos dramático pra vida, porque qualquer coisa no teu dia a dia vai te ensinar. Sim, Qualquer tudo. sofrimento que tem. E se assim, ó, eu digo assim, se precisar me dar mais um tumor pra me aprender o tanto que eu aprendi e me tornar mais feliz ainda, me dá. Porque é uma coisa boa. Só que o que a gente é acostumado a sempre se vitimizar. E tu vai, um dia tu vai estudar, eu tô estudando a psicologia na faculdade, é uma vitimização demais. É tudo voltado pro sofrimento, pessoal, é tudo sofrimento. Se a vida, se fosse tão sofrido viver, se fosse a gente ser criado pra sofrer, não teria sentido isso. Tu acha que Deus, o cara vai fazer um planeta enorme pra gente sofrer? A gente que se acha importante, que ele pensa, ele vai fazer um plano pra gente sofrer. Só não pra é. nós. Quando a gente percebe que o sofrimento é a maior prova de amor que Deus tem pela gente, tudo muda. Só que tem que ter coragem pra olhar pra isso. E que nem tu disse, quando tu decide olhar pra isso, como não falta. Só que tem que pegar isso no copo. Porque pra ti, Carol, os teus problemas não foram as melhores coisas que te fez mudar. Nossa, muito. Porque tu vem repetindo um padrão. Sem Sim. perceber. Tu vira Do nada chave, né? tu bate numa porta. Por quê? Porque, eu não consigo... Se eu fazer um padrão de não fazer mais academia, se tu tem um tumor na cabeça, tu não vai nem conseguir andar. Então, teu padrão acaba. Daí tu começa a pensar por outras opções, e isso tu vai ver que vai passar 3 anos, tua vida mudou completamente por causa do problema. Sim. Só que tu tem que olhar com as coisas com um olhar positivo. Sim. Se tá tão sofrido assim, se enfia dentro de casa e não sai de casa pra não encher o saco dos outros. Porque hoje em dia tem muita gente que enche o saco de todo mundo. No drama, né? Só que daí tem que perceber que se tu é uma pessoa que tá escurecida no drama, a questão do livre-arbítrio, tu não tá só ferrando contigo. Não. Tu passa por um lugar que tem um monte de pessoas, tu joga a fumaça preta. Sim. Então, se tu não quer fazer por ti, faz pelas pessoas que tu ama. Porque no início quando tu vai começar um processo de mudança, tu não se ama do jeito que tu se ama hoje. Tu não tá tão feliz com a tua vida, tu não tá grato, não tem como achar isso. Se espelha em alguém pra fazer. Eu, por exemplo, minha mãe, se minha mãe tivesse aqui, eu não teria ficado vivo do câncer, porque ela me cuidou. Então, sempre que eu penso em alguma coisa negativa, puxa em alguém que te ama. Porque é impossível não ter alguém que te ama. Se não tiver ninguém de pessoas, puxa em Deus, porque ele pode ter certeza que te ama. E faça as coisas por alguém que depois tu vai ver como isso vai voltar pra ti, como tu vai melhorar a vida de todo mundo. Sim, é uma benção, né? Uma benção que não tem coisa mais chata do que a gente senta num lugar pra conversar com a pessoa. Bah, quando eu era pequeno, assim, não sei o quê. Ai, olha como isso me ferrou na vida. Ficar reclamando, levando. Vai, E até merda. de coisa do dia a dia, né? A gente Tá tem que louco. ser tão grato à vida, né? São os padrões É, que a gente não se dá conta, Não se inclusive que se queixa. sim, de reclamação, né? A gente tem que dar volta nisso, né? E é isso que o Lua falou, é muito claro, realmente. Se tu não vai fazer por ti, faz por quem tu ama e por quem te ama, né? Faz pelos teus. E porque isso vai dar sentido pra tua vida. Claro. E alguém tá pagando preço. Se tu não fizer por ti, alguém vai pagar esse preço. Vai. Se tu não te cuidar, alguém depois vai ter que te cuidar. Né? Né? Pior ainda. Por isso que tem Então, aquela... é a gente já olhar e dizer, opa, qual é a autorresponsabilidade que eu tô tendo? Exato. Né? E abraçar essa autorresponsabilidade e dizer, eu sou capaz, e eu agora tomo posse da minha vida e escolho fazer diferente, Isso aí. né? É criar uma nova realidade, novas possibilidades, sair do vitimismo e dizer, agora eu sigo em frente. Acordar. Isso aí. Muito bem. Carol, a gente tem que marcar novos papos. Ai, nós já falamos sobre tantas coisas que pensamos, né? Uhum. Tem tanta coisa dentro desse processo, né? Relacionamento, dinheiro. Tem muita Tanta coisa que a gente repete e que pode ter a oportunidade de trazer para a consciência e repetir agora de uma forma positiva que a gente consegue fazer diferente, né? Uma última mensagem que tu gostaria de passar? Sim, sabe que é uma dica que eu quero deixar, né?
Se todos puderem, né, tem no YouTube uma oração aos antepassados por Bert Hellinger, né? Coloca lá no YouTube, tu acha, começar a fazer essa oração e fazer ela por 21 dias, né? Ali tu vai agradecer a todos que vieram antes de ti, sem julgamentos, sem expectativas, né? Criando uma nova consciência e tendo a oportunidade de ir para a vida com mais leveza, né? Então, eu acho que essa é uma dica valiosa, assim, onde eu começaria esse processo de transformação, olhando para trás, honrando, agradecendo, né? E entendendo para onde tu vai começar, né? Eu acho que ali é uma boa base de começar. E essa conversa muito leal e franca consigo mesma, né? De anotar o que é positivo, negativo, o que eu preciso mudar, onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu preciso fazer para isso, né? E eu acho que isso é extremamente importante. E tu dizer hoje sim para a tua vida, né? Eu digo sim para a vida. E assim eu sigo em frente, sigo adiante. E acredito nessa possibilidade de fazer diferente. Muito bom. Lindo. Ai, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre consciência, sobre expansão, sobre mentalidade, né? Eu acho que é tão importante, tão dinâmico, tão verdadeiro, que a gente possa, sim, tocar vidas, almas, corações, né? E que se a gente puder contribuir de uma forma, através dessa conversa, né, com 1% na vida de alguém, né? A gente já se torna extremamente grato por poder fazer diferente. Verdade. E a gente está à disposição. Verdade. Né? Para quem precisar, a gente Sempre se coloca aqui também. Acho que tanto eu quanto vocês, a gente se coloca, né, à disposição para poder talvez ajudar nesses caminhos. Muito obrigada. Nós que agradecemos e agradecemos também a presença de você. Se você por acaso não conseguiu assistir o programa completinho, você pode acessar, Luan? Entre pelo nosso canal, no nosso perfil do Instagram, pessoal. Coloca no Instagram Tria na Rede, é um perfil com o logo azul. E no link da biografia do Instagram, tem um link que leva para o Spotify e para o YouTube. Daí vocês podem acessar esse nosso programa completinho. É isso aí. Um grande abraço e um ótimo dia para vocês. Obrigado. Obrigada, bom dia.